Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. Hoje o convidado é o Prof. Jonato Prestes. Ele deve estar prestes a entrar. Só esperar que ele entre aí. E para darmos início à nossa live. Um abraço a quem está a entrar. Só tentar. Sei que ele mandou-me aqui uma mensagem. Só esperar para falarmos. Boas tardes a quem está a entrar. Boas, meu mano Bruninho. Espero que gostes hoje da nossa live. O convidado hoje é bem especial, é uma fera no treino. Jonato Prestes. Investigador, tem alguns livros também já editados sobre musculação. E hoje vamos falar de treino em alto rendimento para bodybuilding. Treino no regresso após pandemia. Prof. Jonato está aí na área. Prof. Tudo bom, meu amigo? Boa Beleza? tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde. Tá me ouvindo Aí já é bem? de tarde. Aí já é de tarde, né? Aqui já está meio da tarde já. 16 horas. Então, como é que está sendo aí essa quarentena? A levar a coisa bem ou nem por isso? Cara, a gente aqui tá assim, tem uma hora que você não aguenta mais, né? Essa situação de ficar limitado. Eu que sempre Claro. tive acostumado a viajar praticamente todos os finais de semana para dar curso, é uma situação diferente, né? Eu nunca fiquei, nos últimos 15 anos, eu nunca fiquei 4 finais de semana em casa. É a primeira vez. Imagino. Então para mim é bem diferente, porque para uma pessoa que está mais acostumada a passar o final de semana em casa, ainda tudo bem. Agora, no meu caso, é uma mudança de ritmo bem vigorosa, assim. Mas Complicado. eu continuo dando aula normal na graduação, né, da Sim, universidade, porque a gente está fazendo as aulas ao vivo. Então, eu dou aula aqui de casa mesmo, sim, normal. sim. O semestre está continuando, só que está sendo aula ao vivo. E E treinar? Tem conseguido treinar? sim, cara, eu consigo treinar, porque na realidade a minha esposa também treina, né? A gente treina junto e a gente tem um ginásio, uma academia fechada, que a gente tem um controle. Então a gente vai Uhum. lá, somos dois em horário específico, a gente abre lá, entra lá, treina, fecha e vai embora. Tranquilo, ainda bem. Ainda bem. É basicamente um treino em casa, mas num local que tem estrutura. Então a gente, Sim. a gente consegue treinar bem, cara. Ainda bem, porque para mim ficar sem treinar não tem condição Ainda bem, nenhuma. ainda bem. Eu também tenho essa sorte de estar a treinar de porta fechada, vou dar aula online, então aproveito e também faço o meu treino. Para já, a nível de treino, não tenho sofrido. A questão dos ginásios aí deve estar, creio que está parecida aqui, ou seja, ainda está tudo fechado, não há perspectiva de abertura ainda também. Depende um pouco do estado. Se você pegar aqui Uhum. em Brasília, tá tudo fechado. São Paulo, Rio de Janeiro, sem nenhuma chance de abrir. Mas, por exemplo, a minha Sim. família é do interior do Paraná, Cascavel. E lá as academias estão abrindo já com horário específico e os cuidados, as recomendações, Sim, máscara, sim. limitação de alunos. Lá está funcionando, Uhum. porque é uma cidade que eu acho que, se eu não me engano, eles tiveram acho que no máximo 7 casos de Uhum. corona. Foi uma coisa assim. Sim, aí no Brasil um estado com 7 casos é muito residual. É, A população é muito maior. aí eu não sei, assim, a perspectiva geral é que está tudo fechado mesmo. No geral está tudo Uhum. fechado, não, e assim, eu não sei, cara, até que ponto talvez as academias sejam as últimas a reabrir, porque eles estão Pois, considerando que é um serviço que não é essencial, né? Então, para exato, eles é exato. isso. Então está igual aqui. Aqui está igual, também não há perspectiva. Falam de junho, mas é muito vago ainda. Nós temos aqui uma associação que representa as academias.
que está a tentar pressionar um pouco o governo para aumentar as medidas de restrição, mas não está fácil. Não sei se irão conseguir reabrir em junho. É, Vamos lá então dar início. Vamos lá então dar início à nossa live. Assim, eu já conheço, porque já sigo o teu trabalho há bastante tempo, mas muito do nosso público aqui em Portugal ainda não sabe quem é o Jonato. Eu fiz um breve resumo no post sobre o currículo que o Jonato tem, para o pessoal ir começando a ler, quem não conhecia, mas gostaria que fizesse, se calhar, aqui uma breve apresentação para o pessoal aqui de Portugal, para saber quem é o Jonato Prestes. um grande alô para o pessoal aí de Portugal. Eu tenho feito algumas lives internacionais, fiz com o Brad, né, lá o pessoal dos Estados Unidos, fiz com o pessoal do Paraguai, porque eu tenho algumas atletas lá no Paraguai e atletas que eu acompanho, então eu tenho uma conectividade grande lá com eles. Bom, eu trabalho na Universidade Católica de Brasília. A universidade aqui ela tem o curso de Educação Física na graduação, formação básica, e tem o mestrado e doutorado, tanto em Educação Física como em Gerontologia. E aí eu trabalho nessas duas áreas. Eu oriento na Geronto e oriento na Educação Física. Então, na realidade, eu tenho um número de horas que eu sou destinado para dar aula na graduação e o restante pesquisa. Então, eu tenho aí cerca de 8 alunos, né, que estão fazendo mestrado, doutorado. Maradona é um deles, né, o Fernando Maradona, Sim, que é um futebolista. Maradona conheci. Na verdade, agora está bem engraçado, porque eu estou com mais da metade dos meus alunos são fisiculturistas. Né? Tá bem engraçado isso. Começou a. É um fenômeno engraçado, porque agora você entra lá na sala do mestrado, vê um monte de cara forte, você fala, peraí, era para ser outro perfil, né? Então tá até engraçado isso, assim. E o melhor de tudo é que a galera adora, assim, quando o Maradona ele vem para as aulas, a molecada da graduação fica louca. Pô, mas fala aí, traz o cara aí para falar pra gente na graduação. Então, ele é muito simpático. Eu tive a oportunidade de o conhecer o ano passado, quando ele veio competir aqui no Portugal Pro. Ele teve a competição foi em Lisboa, mas eu tive a oportunidade, através de um casal amigo que era aluno dele aí no Brasil, de estar a almoçar com ele. Ele é super gente boa, é muito acessível, fala bastante bem com toda a gente, tranquilo. Por isso acredito que seja muito solicitado também. E o legal dessa história toda é que daí que vem o interesse, né, que é a questão do fisiculturismo. O que acontece? Eu até faço algumas pesquisas com fisiculturismo. Aqui a gente publicou um artigo legal nesse ano que passou sobre todo o processo de preparação, a aferição de alguns marcadores bioquímicos, estresse, uma série de coisas que eu vou comentar depois. Mas a maior parte das pesquisas que a gente faz dentro do laboratório, a gente faz com idosos, né? Então tem uma série de estudos que a gente faz aqui que é com envelhecimento. Até porque, como pesquisador, fica mais fácil e o governo libera dinheiro para fazer pesquisa em grandes populações, populações mais afetadas. Eles não têm tanto interesse assim na questão dos atletas, né? Então acaba que eu faço as pesquisas com os atletas por fora. E o amor pelo fisiculturismo, ele vem desde a adolescência, né? Desde a época que eu comecei a praticar musculação por conta própria. E depois dos 35 anos eu fiz a minha primeira competição como atleta. Então eu passei a competir muito tempo depois. Eu queria até ter competido antes, mas essa história toda de fazer mestrado, doutorado, ir para fora do país, né? Eu morei nos Estados Unidos, então não dava para parar e fazer as competições, né? Mesmo hoje ainda... Exige muito, né? É uma modalidade que exige muito. Exige 20, aquilo que os resultados são aquilo que nós fazemos de 24 sobre 24 horas. Então, é complicado. Quando eu estou em preparação, por exemplo, que eu vou viajar para dar um curso, eu tenho que pedir para o organizador do curso comprar todas as marmitas, levar no hotel, deixar a garrafa de água lá, quantos litros de água, quer dizer, é uma coisa toda feita sob medida, né? Não dá para brincar. E até o pessoal brinca, fala assim, e aí, posso levar você para jantar? Você tá ou não de preparação? Porque quando eu não estou de preparação, eu vou jantar com o pessoal, tudo, né? Até para a gente poder conversar. Mas às vezes eu falo, ó, cara, eu não vou jantar, porque se eu for lá, eu vou passar fome, cara. Eu tô com a dieta aqui, vai dar vontade de comer outras coisas. E às vezes eu fico no hotel. Vou lá e como uma marmita e fico lá, entendeu? Acontece.
E só a viagem em si, o aeroporto e tudo, já estraga o físico. Toda viagem era Exatamente. assim. A hora que eu chegava no hotel, que eu ia bater um olho no físico, já estava meio retido, atrapalha muito, Exatamente. cara. O Eu tenho cansaço bastante. atrapalha muito. Exatamente. Jonato, eu fiz as questões, fiz o inquérito sobre os temas e a nível de perguntas para o pessoal fazer, para tentarmos ter uma diretriz, um plano aqui para nós falarmos um tema mais abrangente. E foi como eu referi, treino de alto rendimento para atletas de culturismo em pré-competição. E numa segunda fase falarmos um pouco sobre o treino pós-pandemia, ou seja, a maioria das pessoas não tem a nossa sorte de poder estar a treinar com alguma estrutura, então que abordagem fazer a nível do treino nessa questão, mas começaríamos então pela parte do treino de pré-competição para atletas de alto rendimento, que foi o maior grosso das perguntas. Queria saber qual é que era ou quais são as abordagens que o Jonato normalmente costuma preconizar para com atletas, sabendo de antemão que é um desporto altamente individual, que as variáveis são muitas, mas existe algum padrão, ou não é receita de bolo, mas existe algum padrão em que o Jonato costuma abordar com esses atletas? Vamos pensar assim. A gente pode falar um pouquinho de algumas categorias que exigem um certo cuidado com a fase final de preparação. Então, uma primeira coisa que a gente tem que pensar é, se a gente estiver falando de um atleta que vai no sênior, ou que é um atleta mais pesado, que é um culturista, ou que é um cara do clássico, Sim, a gente está falando de um cara que além de ter o volume para a categoria de peso que ele está, ou pela estatura e peso, que é o caso do, do clássico, ele precisa ter muitos cortes. Quanto mais detalhes na musculatura, não necessariamente vascularização, mas quanto mais sim, cortes, mais profundos, forte. ele vai ser ele vai ser avaliado de uma maneira mais adequada pelos árbitros. Bom, então vamos Exatamente. partir desse pressuposto. Numa categoria como wellness, por exemplo, ou biquíni, a menina precisa ter um certo detalhe na musculatura até um certo ponto. Ela não pode ter tantos cortes, tantos detalhes na musculatura quando comparado com uma body fitness, que é a figure, né, pro. Então, Exatamente. quando a gente pensa nessas categorias, é importante saber diferenciar um pouco, porque realmente a preparação muda, né? Vamos pegar dois exemplos. Eu vou pegar um exemplo de que já aconteceu comigo. Na primeira competição que eu fui, no Estreantes, na semana que antecedeu a competição, eu treinei membro inferior, eu treinei coxa, assim. Acho que 3 dias antes do campeonato, era quarta-feira, eu ia competir no sábado, eu treinei coxa naquela semana, como treinei também os outros segmentos corporais. Eu percebi, para a minha experiência, que eu perdi um pouco dos detalhes, dos cortes na coxa, Sim, tendo treinado sim, coxa na semana da competição. Lembrando que isso não vai acontecer com todo mundo. Porém, nas outras preparações, eu adotei uma estratégia de não treinar a coxa na semana que antecedia. Ou seja, digamos que eu vou competir no sábado, meu último treino de sim. coxa é no sábado. Aí No tem uma sábado, semana exatamente. inteira em que eu não vou treinar a coxa. Eu, Sim, eu, sim. passei, eu passei a experimentar isso comigo e experimentei com os atletas que eu acompanho. O que eu percebi foi que parece que realmente a gente sobe com mais cortes, cortes mais profundos. Isso também depende da finalização, mas Sim, você, quando treina a coxa, a não sei que seja uma pessoa que tem uma genética muito, muito boa, você perde um pouco dos detalhes de corte. Então, exatamente. não me parece uma boa estratégia na semana pré-contest, Semana. Sim, sim, treinar sim. coxa. Então eu não Também faria. foi uma estratégia que eu sempre utilizei comigo também com outros atletas que foram em culturismo ou em classe. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Na body fitness também eu acho que é uma estratégia boa você não treinar coxa na semana que antecede. Para wellness, não. Para wellness eu acho que Sim, você pode, deve, porque mesmo que a menina fique com um pouco de inchaço do treino, ou aquele pump, ela não precisa ter a mesma profundidade de sim. corte. Detalhe, Claro exatamente. que, novamente,
depende um pouco de como é a atleta, se ela está bem já, se ela não está. Eu tenho uma Sim, característica sim. que eu gosto que o atleta esteja quase pronto antes da competição. É uma Sim. característica, eu prefiro. Por quê? Porque eu não gosto de finalização muito radical. Eu não gosto de corte de água, eu não gosto de corte de sódio. É uma característica. Eu não Exatamente. estou dizendo que é Sim, certo ou sim. errado. É, Sim, 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 sim. é. Eu procuro não fazer isso. Tanto é que eu já fiz também experimentos de já finalizar sem água e com água, e por incrível que pareça, com água ficou mais detalhada a musculatura do que sem tomar nada de água, né? Aí, claro, a questão é quanto de água, quando tomar, né? Então, o Gustavo perguntou aqui se essa hipótese é aumento do volume sarcoplasmático e do glicogênio. É sim, Gustavo, bem provável, cara, bem provável que por mais que a gente queira ter o volume muscular, quando a gente treina nesse ponto, nesse momento, parece que para o membro inferior de alguns atletas, a gente fica mais, a água retém mais, e aí a gente perde essa qualidade de cortes. Eu não posso assim dar certeza, mas o que a gente vê é isso, que talvez o membro inferior, para a maior parte dos caras dessas categorias, quando a gente treina na semana que antecede, ele retém mais água do que os outros membros. E aí talvez a gente tenha esse efeito que não seria o mais adequado ou o mais desejado para essa situação. Né? Já Exatamente. nas wellness, por exemplo, eu não vejo muito problema de treinar a coxa na semana que está antecedendo a competição. Bom, como é o treino em si, né? Tem várias vertentes. Se você for pegar os artigos publicados, a gente percebe que, na verdade, os artigos são artigos de relatos, né? Então, eles passam questionários para os fisiculturistas. Um abraço, Carlão. E os fisiculturistas relatam o que treinam. Nos últimos estudos publicados, até o Belmiro usa um na aula dele, ele mostra que os caras usam uma linear reversa no final, na semana final. Ou seja, eles passam a treinar com menos peso e mais repetições, que é uma coisa Uhum. comum para alguns Comum. atletas. Se o Sim. Jonato acha que isso é certo ou não, na verdade, acho que não, eu não faria muito isso, não. Eu vou explicar o porquê. Tá? Na verdade, o que acontece? Você pegar um cara que está com uma restrição severa de carboidrato, está com o glicogênio baixo, se você fizer, mesmo que com pouca carga, muitas séries até a falha, por exemplo, incorre num risco muito comum de você ficar pequeno. Em vez de você Exatamente. entrar bem, você fica pequeno. E aí é uma coisa Sim. que eu tenho um certo cuidado. Quando eu dei os cursos com o Patrick Tuor, o homem do Sim. SST e de Sim, sim, vários sim. atletas, né, de alto nível, ele falou que ele prefere, na semana de pré-competitiva, usar cluster sets, que é aquele método em que você faz a pausa dentro da série, não só Sim. entre as séries, né? Então, o sujeito faz, digamos, ele ia fazer uma série de 10 reps até a falha. Ele faz Uhum. 5, dá uma pausinha de uns 10 segundos, completa mais 5. Por quê? Porque ele entende que como o estoque de glicogênio está baixo, você está muito fadigado, não seria uma boa alternativa, por exemplo, treinar muito até a falha, ou todas as séries até a falha. Sim. Você já teria um certo pump, um certo efeito, treinando, pegando um pouco mais leve. Tem Uhum. atleta, igual tem um amigo que é doutor também é atleta, que é o Ragami. Ele fala que ele prefere treinar mais leve para não correr risco de se machucar, né? A gente sabe Sim, que sim. a desidratação ela pode aumentar o risco de lesões musculares, inclusive, e articulares. Então, é uma outra coisa que eu prefiro na semana de finalização, no treino em si, é fazer um treino mais cadenciado e controlado. E para fazer Claro. um treino mais cadenciado e controlado, normalmente eu prefiro realmente diminuir as cargas um pouco, tá? Agora, para você ver como esse negócio é louco, né? Isso assim é totalmente individual. Eu conheço atleta, cara, que na semana que antecede quer treinar pancada, quer Sim. treinar no limite, quer fazer drop set, rest pause, SST. O que eu não sei dizer é o quanto seria melhor para ele não fazer isso, porque ele não tem muito atleta que não aceita essa situação. Então ele prefere Sim, sim, seguir o que sim. ele acha que é bom para o físico dele. Se eu fosse Sim. pensar do ponto de vista agora da fisiologia, eu diria que não faz sentido desgastar demais na semana pré-contas, por vários Uhum. motivos. Vou pegar o exemplo do Sim. nosso estudo. No período de off, os atletas estavam ingerindo mais de 4.000 calorias dia na dieta, beleza? E não estavam quase fazendo cardio.
estavam fazendo só musculação. Quando a gente foi olhar o relato deles do pré-contest, 4 semanas de pré-contest, eles baixaram de 4.000, mais de 4.000 para 2.000 e poucos calorias dia, tá? Num cara pesado, e passaram a fazer musculação e cardio todo dia. Então, olha a loucura. Ele não só restringiu severamente a dieta, como também duplicou o volume de treino dele. Então, por que que alguns atletas vão acabar fazendo isso? Talvez porque precisam baixar muito peso, porque estavam muito fora da linha da categoria antes da competição. Sim, sim. Ou Sim, isso seja, no clássico acontece muito. claro, imagina o seguinte, hoje, normal, comendo pouco, sem fazer dieta hipercalórica, eu fico tranquilamente com 95 quilos. Só que quando eu vou para competir no clássico, devido à minha estatura, que é 1,75, eu tenho que pesar 79. Então, Sim. É como eu. eu me É como lembro, exatamente. Eu tenho 1,74, só posso ir até 78 também, competir sempre em clássico. é terrível, porque aí, pô, Sim, eu me lembro de no dia da pesagem ficar sem comer, ficar sem tomar água, e eu nem concordo com isso. Mas eu tinha sim. que fazer isso para não correr risco de ficar fora do peso da categoria, senão eu ia ter que competir em outra categoria, nada a ver. Então, Claro. eu procuro hoje fazer o negócio mais antecipado para o atleta sofrer menos na semana pré-competitiva. Exatamente. Então, Sim, sim. uma coisa assim que eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas quanto mais você se prepara com antecedência e acerta na dieta, menos sofrimento você tem na semana pré-contest. Se o teu peso já É está mais. mais próximo, você não vai ter que usar diurético, você não vai ter que fazer loucura para chegar no peso da sua categoria. Assim, é claro que Exatamente. muita gente vai falar assim, Jonato, mas por que você não vai numa categoria de 80 quilos ou 85 quilos? Cara, eu até queria, mas eu fico uma mosca perto dos caras. Os caras têm Exatamente. Normalmente 1,60 m. vem mais baixo, são mais baixos ainda. Aquele Os caras mais são muito, atarrecado, né? Exatamente. os caras são muito grandes. E ainda eu tenho um outro problema. Eu tenho uma desproporção. Eu sou muito grande na coxa versus o superior. Meu superior é pequeno perto da Sim, coxa. sim, Então, além sim, sim. disso, eu não tenho melhor físico nem para o clássico, porque o clássico eu poderia ter a coxa um pouco mais fina. Mas por alguma Sim, razão, genética, entre outras, eu acabei desenvolvendo muito mais, por incrível que pareça, a coxa. Então, se você sim. imagina que eu vou sair do clássico e vou numa outra categoria, só de peso, eu vou ficar pequeno perto dos caras. Infelizmente, eu tenho Sim. que aceitar a minha genética, eu não vou corrigir isso da noite para o dia ou fazendo besteira, usando substâncias para tentar corrigir isso, que não vai acontecer. Então, é uma Exatamente. coisa que Sim, vocês sim. precisam aceitar. Talvez uma coisa assim que eu acho que a pessoa precisa, um bom treinador, ele vai saber te orientar com relação à melhor categoria para você. Essa é uma Sim. coisa talvez fundamental, porque tem Porque atleta que não é o atleta que escolhe a categoria, mas sim o contrário, né? isso mesmo. O Exatamente. Gustavo, que está aí na live, tem muita experiência também. Gustavo lançou um livro agora junto com o Mário e tal. Ele falou que realmente a preparação de 3 meses, quando chegava na semana que antecedia, era só ajustes. E para Sem mim, eu acho dúvida. que é isso. Por exemplo, me perguntar assim, Jonato, como é que treina na semana pré-contest? Eu iria te perguntar assim, eu iria te dizer o seguinte: semana que é pré-contest, você só treina para ter gasto energético. Você não treina para nenhuma outra coisa a não ser para ter gasto energético. Você não treina Sim. para ficar maior. Você não treina para ficar mais seco. Você não treina para isso. Porque tudo que tinha que Só acontecer mesmo já para fazer uma aconteceu. depletação. Só fazer uma Então, depletação básica para só. depois entrar com o carbo antes da prova, né? Perfeito, perfeito. Ou seja, você está numa situação muito favorável para carbar, porque você já restringiu para bater o teu peso, e mesmo que você esteja com um atleta que não está com muita dificuldade de bater o peso, é legal, e tem estudos mostrando que quando você tem a restrição de alguns dias, quando você faz o carb-up, o corpo aceita muito bem o resultado, e você tem Sim, uma aparência mais, você fica mais aparentando estar mais musculoso, né? Aí sim, porque sim, aí a entrada de água é mais muscular, o glicogênio muscular, aí sim você fica com um aspecto maior com a pele fina, que é o que a maior sim, parte das pessoas almeja, né? Então, exatamente. qual que é um E problema que a gente vê? a musculatura com um aspecto mais empedrado também, né? Isso, quase defumado, né? Parece que você está defumando o músculo.
melhor tema de conversa. Chega a ser a melhor que droguinhas. É verdade. Esse Claro, cara, é meu porque aluno, é meu aluno. É um é, aluno meu. e é verdade. Isso é verdade porque as pessoas associam muito o físico aos hormônios. Isso é um erro brutal. Eu até queria alertar vocês. Eu vou falar uma verdade aqui que doa quem doer. Também eu não me importo muito. Exatamente. Aqui é sem Tem gente filtro. A live aqui é sem filtro. Tem gente que pega o melhor atleta com o melhor físico e coloca o nome dele lá porque ele é famoso, porque a federação gosta dele, e as pessoas ficam achando que aquele atleta adquiriu aquele físico porque ele está com aquele treinador. Gente, vamos falar real aqui, ó. Quem é treinador, quem prepara atleta, não minta. Não tem segredo mágico que você é o único cara que faz uma mágica na finalização que só o seu atleta fica seco porque você jogou 0,001 de água aqui, depois a vitamina C aqui, depois. Pô, para com isso, cara. Quando o cara é bom, Exatamente. você faz uma finalização com o cara, ele fica top. Quando o cara é ruim, como sou eu, por exemplo, eu fiz uma mesma finalização que o meu amigo Wilson. O Wilson ganhou o campeonato e eu fiquei lá nos últimos. E a gente fez o mesmo procedimento. Então, quem sabe a real, sabe. Pô, você melhora um atleta que não tem aquele físico top? Melhora. A finalização pode ajudar? Pode. Mas, cara, não é assim. Você não vai Não pegar é um mágico. pangaré e fazer ele virar um cavalo de corrida de primeira linha Exatamente. porque Exatamente. você está treinando ele, cara. Não adianta. É, Exatamente. é como se eu achasse. Eu costumo ter uma expressão que é quem nasce cogumelo nunca vai passar muito do fungo, né? Mas Por isso. e assim, Exatamente. eu sou muito sincero no que eu falo. Tem vários Ah, atletas é que eu bom. acompanho que se eu, por exemplo, se eu finalizar o atleta e ele for competir comigo, o meu atleta, eu vou perder para ele. Eu quero falar isso bem claramente aqui. Eu tenho atleta que tem um físico tão bom que quando eu faço a finalização com o atleta, se eu fosse subir junto com ele, com certeza ele ia ganhar de mim. Então não significa que eu seja melhor ou pior treinador ou preparador de atletas pelo Ah, fato de eu competir e não ficar com o melhor físico, porque isso não existe. É como se eu falasse que o Ronnie Coleman era o melhor treinador e preparador de bodybuilders que existia, porque ele tinha o melhor exatamente. físico. Então, existe muito essa confusão, né? E no Brasil, hoje em dia, nós estamos numa fase meio esquisita que as empresas estão apelando muito para a novela. Eles estão começando, cara, nos vídeos, fazer novela mexicana, velho. Tipo, coisas assim que chega a dar vergonha, vai. Aí você pega um Exatamente. cara, você contrata um cara enorme, todo vascularizado, cheio de musculatura, e bota ele com uma substância do lado e fala, é isso? Não, né, mano? Não, não é isso, não. Então, assim, Exatamente. vamos lá, vamos colocar a coisa do jeito que ela é, né? Então, assim, eu prefiro fazer um marketing mais, acredito que um marketing mais real. Você tem que vender o seu serviço, mas você tem que Óbvio. entregar. Agora, fazer uma propaganda de algo que você não entrega ou que não é realidade, eu acho sacanagem. Eu não curto essa parada. Nunca Sim. gostei disso. Então, e por isso que eu estou falando a real aqui em relação aos atletas. A gente faz uma ideia do que tem que ser feito, mas assim, para a galera entender, off é a hora de treinar, off é a hora de arregaçar, porque você está comendo, porque você está bem. A falta de carboidrato, ela não é só, ela atrapalha no teu rendimento, ela atrapalha no teu psicológico, ela atrapalha no teu sono. Às vezes você não consegue Sem dormir porque dúvida. você está de barriga vazia, porque está roncando, é horrível. Então, Sim, sim. as pessoas têm que aproveitar para fazer um bom off, para treinar bem nesse off. Se você está com o objetivo de subir de categoria ou ficar mais forte, esse é o momento. Esse é o momento para comer, para seguir. Não é um momento para se encher de porcaria só e treinar mais ou menos, como muitos atletas Exatamente. fazem. Exatamente. Né? Sim, sim. Então, a partir do momento que encerrou a competição, você tem 1 ou 2 semanas de ajuste vascular, talvez vai ter algum inchaço, alguma coisa que, mesmo que você não tenha feito nenhuma loucura, pode acontecer, porque é muita mudança, né, no equilíbrio vascular que a gente tem, linfático, né. Pra você ter uma Uhum. ideia, às vezes tem pontos que o atleta tem muita dificuldade para aparecer a musculatura. Vamos pegar um exemplo, ali próximo aos adutores, né, ponto que é Sim. difícil. Aí o cara faz uma drenagem linfática e ajuda. Sobe bem, Sim. sobe mais seco na competição.
Só que assim que o cara entra no off, já some tudo. Já 2 semanas da competição sobe tudo. Porque as pessoas precisam entender que tem áreas que a gente tem uma diferente distribuição de receptor, de vascularização. Exatamente. Então, é uma área que você sempre vai ter muita dificuldade para ficar seco. Às vezes você olha um atleta, Exatamente. o cara tá com o abdômen rachado. A hora que você olha o posterior de coxa, tá liso. Então, é, tem um pouco a ver com um off mal feito, que você não treinou direito naquela musculatura. Eu brinco muito assim, Sim, musculatura sua que é fraca, você tem que bater nela. Bata claro, nessa não é. musculatura, treine muito forte ela no seu off, que quando você desidratar, ela vai aparecer. O comum, num período de pré-contest, quando você desidrata, começa a ficar seco, as musculaturas que não ficam boas, normalmente são as musculaturas que você não bateu certo no off. As musculaturas Exatamente. que você não cuidou direito, E né? em relação ao treino de off, Jonato, nesses pontos desses grupos musculares mais carentes, onde há um ligeiro subdesenvolvimento em relação a outras partes, o Jonato defende que se um volume mais alto de treino para essas zonas específicas ou um volume menor, porque existem as duas estratégias. Eu sei de muitos atletas que fazem as duas estratégias e com resultados. Claro que vai da individualidade, mas o Jonato acredita, eu pessoalmente acredito que aumentar um pouco o volume, distribuir pelo menos com um descanso de 48 a 72 horas entre cada sessão de treino, é proveitoso, batendo um pouco mais durante a semana nesses pontos mais carentes. Sobretudo, estou-me a lembrar, é muito comum em atletas, a panturrilha, né? Nós chamamos aqui o gênero panturrilha. Muitos atletas são criticados porque na parte frontal, no plano frontal, são muito fortes, na dorsal, no posterior de coxa também, como o Jonathan estava a falar, são mais carentes, então eu gosto muito de bater nisso, ou seja, o ponto fraco dá prioridade ao ponto fraco em detrimento dos outros, nem que para isso tenha que aumentar um pouco o volume de treino semanal desses mesmos agrupamentos. Perfeito, essa ideia é muito boa. Eu acho que aí nós temos algumas estratégias que eu acho fundamentais, que já testei, já vi que deu certo, inclusive em atleta pro. Um dos exemplos que eu vou dar depois é da minha atleta paraguaia lá, que foi para o Mister Olímpia. A gente conseguiu realmente melhorar, ficar no melhor físico. Bem, uma primeira coisa que eu vejo é que os atletas treinam muito mal a parte posterior da coxa. Muitos atletas acham que estão treinando posterior de coxa quando estão fazendo agachamento, quando estão fazendo leg, exercícios multiarticulares no geral. Isso é uma ideia muito errada, né? Então o sujeito vem para mim e fala assim: eu prefiro treinar minha coxa toda num dia só. Aí eu olho o treino do cara: agachamento, leg, extensora e último, flexora. Aí quando você vai dar a Professor, proporção, você vai olhar a proporção de volume, você tem ali 9, 12 séries que dão ênfase para quadríceps e 3 séries que dão ênfase para posterior de coxa. Então esse é um primeiro erro. Se você tem essa situação, e a gente sabe que de frente todo mundo fica bem no campeonato, e o que muitas vezes faz a definição é a pose de costas, inclusive no masculino hoje em dia, né? exatamente. O que eu recomendaria, a primeira coisa é, se você quer treinar, eu recomendaria um treino bem puxado, específico, direcionado para posterior de coxa. Isso eu recomendo não só para bodybuilder, eu recomendo para quem não é atleta também. Então, assim, Sim, professor, como ficaria esse treino? Bom, teria mais flexoras sentadas, deitadas, teria mais stiffs, teria mais banco romano e talvez um exercício multiarticular. O resto, tudo sim, específico, mais isolando o posterior de coxa. E você poderia ter sim. um outro treino apartado de 2, 3, 4 dias, em que você teria mais básicos, né? Mais legs, mais agachos, mais afundos, mais exercícios básicos, né? Que a gente consideraria um treino que você estaria batendo mais no quadríceps. Essa seria uma opção. Porém, o que aconteceu com uma das minhas atletas? A gente fez essa divisão, ela tinha um treino direcionado mais para posterior de coxa num dia, mas a gente percebeu que, por exemplo, o ombro estava saindo bem, ela estava treinando o ombro só uma vez na semana, com bastante volume no dia que ela treinava, estava fazendo dorsal uma vez na semana e estava respondendo muito bem, e isso não estava surtindo em boa resposta no posterior de coxa. O que eu fiz? Em vez de trabalhar o volume na vertical, eu trabalhei o volume na horizontal. Então, digamos, vamos pegar aqui um cálculo. É hipotético aqui o que eu estou falando, tá? Digamos que ela tenha, num treino de posterior de coxas dela aí, 16 séries, aí divididas pelos exercícios.
Em vez de eu fazer esse volume todo concentrado num dia, o que, que eu fiz? Eu fiz uma divisão desse volume em todos os dias da semana. Então, por exemplo, ela Sim, treinava no ombro, quando acabava o treino de ombro, ela fazia 3, 4 séries de flexora. No outro dia ela ia para academia, ela treinava dorsal, quando acabava o treino, ela fazia 3, 4 séries de stiff. E assim foi. Então ela pegava o quê? Ela treinava aquele músculo todos os dias, porém apenas um exercício com 3 a 4 séries. E aí ela fazia isso todo dia. No final da semana, o volume total era o mesmo, era o que se mesmo. ela tivesse treinado tudo num dia. Então eu tirei do vertical e joguei para horizontal. Foi quando ela ficou com o melhor posterior de coxa e glúteo. Foi onde ela Uhum. teve os mais resultados, mais cortes. Não que isso seja o melhor procedimento, mas é um Sim, sim, procedimento. Ah, você tem duas opções. Você pode aumentar o volume, que é uma coisa importante, e pode distribuir esse volume de forma diferente, que é uma outra coisa. sim. Para um atleta ter resultado por mais tempo, eu penso que o mais interessante é o volume cycling. Ou seja, o que você disse. Eu vou incrementar volume até um certo ponto. E vai ter um ponto, talvez, que eu vá até tirar um pouco o volume, para ele Sim. continuar estável, com aquela musculatura do mesmo jeito que ela está, seria uma manutenção, para depois, quando eu aumentar o volume de novo, ele voltar a responder. Porque Exatamente. tem gente que tem um raciocínio errado sobre volume. Aliás, todo mundo acha que volume é a pedra filosofal, né? Eu fico um pouco receoso com isso, cara. Eu não acho que seja, né? O pessoal está respondendo, falando aí que o descanso é Falando do descanso, sim, relativo ao estímulo. É isso que vocês têm que pensar, gente. Que quando eu falo que eu treino um músculo todo dia, já vai ter um sujeito que vai falar, mas e a recuperação? Ô, cidadão, exatamente. um exercício, né? Um exercício, 3 séries. No outro dia você pode treinar, tá tranquilo. Agora, Eu eu não acho que o tô. mais difícil, eu acho que o mais difícil nessa abordagem do treino mais no horizontal, como eu já estava a falar, é a questão psicológica, porque há muito atleta que acha que o treino e depois também temos que aliar a parte psicológica da própria restrição calórica em que o atleta já está na preparação. Então, fazê-lo encarar, fazê-lo acreditar que aquilo vai ser possível e vai lhe tirar o bom proveito, né? É mais difícil, porque nem muitos atletas aceitam isso de eu não vou sentir aquela dor, eu não vou sentir aquele pump, então se calhar não vai ter resultado. Então acho que aí é mais esse o problema do que propriamente o descanso, porque o descanso são só 4 séries por exercício todos os dias. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que, quando eu vou conversar com algum atleta, quem já fez preparação comigo sabe como é. Eu deixo muito claro que eu não quero ser o seu treinador, que eu não quero ser o seu amigo, eu não quero. Então, você vai querer fazer a preparação comigo? Beleza. Então é o seguinte, o que eu falar, você não tente assim, questionar, ou eu aceito, eu não aceito. A partir do momento que eu conversar com o atleta, que ele falar que ele não aceita, eu já vou falar para ele, muito obrigado, você pode procurar um outro treinador, não se preocupe, a gente pode ser amigo agora, mas eu não quero continuar treinando você. Por quê? Porque uma coisa muito importante que o atleta tem que ter é confiança no que o treinador está propondo. Porque às vezes uma estratégia ela é boa, mas o atleta não confia, de fato não vai dar certo. Não Então é vai dar uma coisa. certo. Essa relação entre o atleta e o treinador ela é muito importante. Hoje em dia, você tem muito atleta que começa a se preparar com um treinador, daí pergunta para o outro a dose do que está tomando, pergunta, Sim. sabe? Aí começa a virar uma mistureba, sabe? Mas até a pessoa está fazendo tal coisa, será que eu posso fazer também? Eu já olho para o atleta e falo, filho, vai se preparar sozinho, vai, não, É, não me chame, não me coloque é. nessa situação, né? Veja bem, isso realmente faz muita diferença, porque as estratégias, às vezes, elas não são compreendidas pelo atleta. Por que elas não são compreendidas? Porque quem está fazendo a estratégia para você é seu treinador, cidadão, não é você. E ele, ele, Exatamente. ele teve a sensibilidade de observar isso no seu físico, né? Então, não significa que isso vai funcionar para todo mundo que tem posterior de coxa ruim. Por exemplo, uma outra coisa que é possível é a gente trabalhar prioritário e complementar. Dá um exemplo. Você tem dificuldade para desenvolver o braço. Aí na semana você vai ter um treino de bíceps e tríceps. Porém, no dia que você for treinar peito, depois do treino de peito, você vai fazer um exercício de tríceps complementar.
O dia que você Exatamente. for treinar costas, vai acabar o treino de costas, você vai fazer um exercício complementar de bíceps. Mas você terá aquele seu famoso treino de alto volume, com muitos exercícios, no mesmo dia. Então, essa é uma boa opção. Panturrilha, Sim. por exemplo. Alguns atletas, eu prescrevo 3 treinos de 12 séries na semana. O cara vai na academia, faz 12 séries, dali 2 dias faz 12 séries de novo, dali 2 dias faz 12 séries de novo, e por incrível que pareça, melhora. Por incrível que pareça, Sim. melhora. É um músculo Agora, altamente resistente. É um músculo altamente resistente. As fibras são predominantemente resistência, né? sim. Uhum. O que é difícil de entender? As pessoas acham que o treino de um bodybuilder ele é igual para todos os grupamentos musculares. Então, se eu estou fazendo posterior de coxa todo dia, então eu vou fazer ombro todo dia também? Não. Vai depender da análise. E tem um detalhe, talvez muito importante, que muito atleta não desenvolve determinado músculo também por causa da técnica de execução dos exercícios. Uma característica que a gente percebe que é a dificuldade de desenvolver latíssimo do dorso, grande dorsal, Sim. aí é batata. Eu não falo nada. Eu vou dar o curso, vem aquele cara grandão, ombrudão, bração. Eu quero fazer, professor. Eu nem falo nada. Eu falo, beleza, chega aí, cara. A hora que o cara vai para puxada, ou para remar, ou para pegada aberta, ou pegada fechada, a hora que eu observo a técnica dele, ele simplesmente desconecta o latíssimo do dorso o tempo todo. Por exemplo, em vez de manter os Está só cotovelos no alinhados, bíceps e no antebraço, né? Está só no bíceps e no antebraço. por Ponto. exemplo, ele Não faz a ativação da escápula. Não faz exato. ativação nenhuma. Ele está nesse plano. Só que quando ele chega aqui, ele faz uma rotação interna e termina puxado Exatamente. assim. Perfeito. Bom, se eu mudei a ação articular, eu não estou mais fazendo uma adução, eu estou fazendo uma abdução horizontal, eu tenho que entender que vai mudar como a musculatura reage. Não vai ser a mesma musculatura. Então tem atleta, cara, que eu não preciso nem colocar peso, eu não preciso nem criar uma super estratégia. Eu passo um mês corrigindo a técnica do cara, a musculatura começa a melhorar, 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 melhorar. Então, Sem dúvida. eu não sou daquela linha radical do povo que vai morrer abraçado com a biomecânica, tá? Eu não sou Sim. desse tipo. Nem gosto de quem é, tá? Só para deixar bem claro também. Mas assim, tem que ter treino, né? Não é só ficar computadorizando a coisa. Tem que ter treino. Tem que ter Mas tempo para tudo, né? Tem que ter tempo para tudo. isso. Eu não vou ficar falando que eu vou desenvolver o glúteo de uma pessoa a vida inteira agachando com o peso do corpo, porque isso aí é uma mentira desgraçada. Aí já é foda. Beleza. Tem que agachar, tem que colocar peso. Mas sim, o agachamento precisa ter técnica. Se eu estou agachando e estou fazendo flexão ventral da pelve, se eu estou fazendo retroversão, se eu estou inclinando o tronco, às vezes eu estou metendo carga, metendo série, metendo método e o glúteo não cresce. Não cresce, não tem jeito. E você fica achando que é falta de exercício, que é falta de treino. Então, o que acontece? Eu acho que os treinadores de bodybuilders deveriam ter um curso de formação mais completo. Por exemplo, biomecânica aplicada ao fisiculturismo. Aí sim, é outra coisa. Porque também tem o nego que só estuda biomecânica que, pelo amor de Deus, velho, não sabe pegar numa barra, né? Pegar numa barra, ele vai colocar 1 quilo de cada lado. Aí você tá de sacanagem Eu acho que também. o bom profissional tem que ter prática. Não existe bom profissional se não passar pelo processo. Não estou a dizer que tem obrigatoriamente que fazer uma competição de culturismo por aí fora. Eu acho que para quem prepara atleta, faz todo sentido passar pelo processo, pelo menos para viver, nem que seja uma vez na pele, mas não tem que ser obrigatório ser fisiculturista. Mas pelo menos que tenha a prática, né? Porque senão não consegue passar o feeling também que é necessário para o atleta. E assim, eu acho que quando você vivencia uma finalização, quando você está no campeonato, que aí você conhece realmente o que acontece, atraso de 3 horas, aí o cara já fica todo retido. Às vezes o cara te chama em cima da hora, você não teve nem tempo de aquecer. Aí o outro atleta aqueceu direito, ele já sobe melhor que você. Tem tanta coisa. Uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na semana pré-competitiva tem que se treinar muita pose, e a pose é muito cansativa. Tem atleta que fica muito preocupado com o treino. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Teu físico já está pronto. Ou deveria. Então, se o teu físico já está pronto, se preocupe em treinar pose. Você já está muito fadigado. Um treino bem feito de pose,
ele é muito pesado, ele é muito difícil, né? Quantas vezes eu já montei uma pose e Sem quando eu vi dúvida. eu estava quase apagando, né? Quase dando aquele blackout, né? Então, assim, você já está bem treinado. Treinar agora, nessa última semana, não vai mudar quase em nada teu físico. Tinha que ter mudado, já foi Não. mudado. Então, eu sempre falo para os atletas, não queime etapa. Aproveita e treina a sua apresentação, treina a música, treina a pose, entendeu? Então, a gente precisa tomar esse detalhamento. Eu acho que o fisiculturismo, ele é um esporte muito mais complexo do que a musculação em si, Sim. do que as outras coisas. Por quê? Porque o fisiculturismo é um esporte que você está construindo um boneco, cara. Você está construindo você tá assim, você está fazendo uma estátua, que depois essa estátua vai ser apresentada para as pessoas. E quanto maior é o nível de detalhamento dessa estátua, melhor vai ser a premiação que ela vai receber, né? Então, a gente precisa entender que musculação não é 10 séries para peito e 10 séries para costas. Depende. Se tuas costas estão indo bem, pode ser que eu deixe 10 séries. Se o peito não está indo bem, pode ser que eu aumente para 20 séries. Eu não sei. Eu vou ter que te avaliar. E uma coisa que eu tenho dificuldade que assim, eu particularmente, eu gosto muito de me encontrar com o atleta. Eu gosto muito de pelo menos dar alguns treinos para o atleta, porque senão o atleta ele não entende a metodologia. E às Uhum. vezes, inclusive, você monta o treino certo, mas a técnica de execução tá ruim, aí o atleta não desenvolve aquela musculatura que você gostaria. Dá para corrigir a distância, dá para olhar os vídeos, dá para fazer tudo isso, mas Sim. assim, Mas o não é igual. presencial, para mim, o presencial é algo muito importante, principalmente no quesito o quanto você vai se esforçar durante o treino, né? Então, uma coisa que o Patrick me falou que me marcou muito foi assim: bodybuilder tem que treinar pesado, tem que treinar pra caramba, mas bodybuilder tem que treinar com inteligência. Tem dia para colocar carga, tem dia para ir até a falha, tem dia para usar todos os métodos possíveis e sair de cadeira de roda da academia. E tem dia para você treinar com inteligência. Para você chegar lá, fazer um treino mais controlado, com menos carga. Provavelmente o efeito desse treino para essa situação vai ser melhor do que aquele treino que você vai sair derrubado. Então é uma coisa que eu particularmente me preocupo muito, né? E você ainda tem um outro detalhe que complica tudo, que é a dieta, né? Como é que tá a dieta naquele momento? Tem dia que o carbo tá baixo, tem dia que o carbo tá alto, ou o carbo é fixo. Isso afeta, cara. Isso assim, o dia que você tá com o carbo mais baixo, pode ser que tenha sido porque é o músculo que você tá melhor, então não precisa ter muito carbo, e aí você tá aproveitando para deixar o carbo baixo naquele dia. Depende muito disso. Exatamente. Eu percebo que hoje a maior parte dos atletas cicla muito a sua dieta. E na minha Uhum. opinião, faz muito sentido ciclar a dieta, porque é como treino. Quem é muito treinado acaba tendo que ciclar mais o treino. Quem é muito, assim, tem atleta há muitos anos e já fez muitas dietas, provavelmente uma boa opção vai ser muitas variações de dieta. O exemplo do preparador do Correia, né, o The Technician lá, O aceto, Cris o aceto. Aceto, né? O Aceto ele gosta muito disso, né? De variar a dieta, variar muito a dieta, trocar Quase muito a todos os dieta. dias, mudar a dieta até quase de 2 em 2 dias, ou de dia a dia, sim, sim, sim. Sim. E eu não acho que seja tão complicado, porque o cara que tem o feeling, ele vai olhar a tua foto aquele dia, ele vai olhar o teu físico aquele dia, ele vai falar, ah, hoje é melhor você comer isso, amanhã é melhor você comer aquilo. Acho que a gente tem um assunto que é difícil de tocar, mas é verdadeiro, é que tem preparador que tem tanto atleta que não consegue dar essa atenção. Sim, E sim. aí Daí, daí, daí a importância da parte presencial. Daí a importância da parte presencial. Eu, por exemplo, com os meus alunos, eu gosto muito de fazer avaliação semanal, pelo menos a avaliação semanal, para decidir e ajustar naquilo, na semana seguinte aquilo que vai fazer, porque também de outra forma não era execuível devido ao volume de pessoas também que vão passando pela mão, então fica difícil. Mas no caso do Aceto, ele consegue fazer isso porque ele, segundo o Rafael Brandão, ele diz que ele passa o tempo todo ao telemóvel. A vida dele é aquilo, então ele consegue ajustar e daí também ter um grau de eficiência, também por isso, tão alto, no mais alto nível do bodybuilding. Né? e outra,
já preparou milhões de atletas, já tem milhões de dietas prontas, já tem tudo, é todo um negócio que o cara já tem pronto. Então, assim, para quem quer ser treinador de bodybuilder, que eu posso falar, talvez que pode ajudar no começo, é você ter uma base, você criar os treinos, criar todo o processo que você trabalha com os atletas, arquivar isso, ter um arquivo, né? E depois fica mais fácil para você ir implementando. Aí você vai avaliando atleta por atleta e vai ajustando perante as condições. Eu sou bem Exatamente. sincero, eu acho que a gente, como o preparador de atletas, ele se especializa em algumas categorias. Eu não acho que todo preparador é bom em todas as categorias, não. Em Eu todas, acho, sim, 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 sim. eu acho que dá muita diferença, né? Muita, muita diferença. Eu acho, assim, que é muito diferente preparar uma body fitness, é muito diferente preparar um clássico versus você preparar um men's physique, versus você preparar uma biquíni, entendeu? Então, acho que seria mais adequado buscar um treinador que já tem mais sucesso naquela categoria, ou pelo menos entende mais aquela categoria, que aí eu acho que é mais fácil, porque realmente as características são muito distintas, né? Até o Thiago colocou aí, né? O carbo alto num dia de membro Sim, inferior, e é isso. Dependendo da sim, categoria, pode ser essa estratégia. Se for uma body fitness que não está conseguindo cortar, o carbo pode ficar baixo no dia da coxa, e aumenta um pouco o carbo no dia do ombro. Pode ser, pode acontecer essas sim, oscilações mediante ao físico e mediante a categoria. Então são estratégias. exatamente. E também vale a ressalva que sempre vai ter o sujeito que vai chegar para você e falar assim, ó, eu não faço nada disso e fiquei bem. Eu até Sim, acredito. Até sim. acredito. Então, assim, eu acho que tá longe aqui, o objetivo da live aqui é querer falar qual é a melhor estratégia, ou Receita, estratégia que exatamente. funciona mais. Aliás, o início da conversa foi mesmo esse, de fazer passar a ideia de que isto é altamente individual e não há receita de bolo, é altamente individual apenas e só passar estratégias que, no caso do Jonato, tem utilizado com atletas e com a experiência que tem vivenciado, não só na prática, como também a nível académico. Né? Eu acho que, para finalização, o carbo com uma certa quantidade controlada de água, quantidades baixas a cada refeição, o efeito é muito legal, cara. O que você só tem que tomar cuidado quando faz isso é o flushing, é aquela retenção de líquidos na barriga, no abdômen. Só tomar cuidado com Sim, isso. Por isso, talvez uma estratégia de fazer uma refeição mais forte e depois passar o restante do dia sem comer antes de subir, para não ter resíduo, né? De digestão ali e não ficar com o abdômen estufado. Mas, é sim, como eu disse, é individual, né? Tem cara que fica com o abdômen chapado, mas com o posterior retido, tem cara que fica com o posterior bom, mas fica quadrado, enfim. Hoje em dia está sim, se dando muita ênfase para a linha de cintura, então é algo que a gente tem que tomar sim, muito cuidado, né? Não adianta o atleta hoje em dia estar grandão ou estar muito expressivo e estar com a cintura muito larga, que aí provavelmente não vai ser o melhor colocado. Tem gente que questionou o resultado do Mister Olímpia nos últimos tempos, mas pessoal, o que vocês têm que entender é o que os árbitros estão valorizando. Fora a questão exatamente. política, que eu não estou Sim, aqui para falar porra de política, eu estou aqui para falar do que eu acho sim, do sim. fisiculturismo. Então, eu acho que hoje em dia está se dando bastante valorização para a linha de cintura, inclusive nas categorias masculinas. Então, acho Mais que pesado e tudo. é uma coisa para se pensar. Às vezes, talvez perder um pouco de volume, mas ficar com uma cintura mais fina, pode ser uma boa estratégia. Né? O que, que você quer? O que, que os árbitros querem? Você tem que pensar qual é a federação, quando você vai competir. Isso vai mudar um pouco as coisas. Por exemplo, se a gente sair da IFBB, eu e você, e a gente for competir hoje na NPC, a gente já pode competir um pouco mais pesado. Então, Exatamente. é isso, né? Eu mesmo não vou mais competir na IFBB, nunca mais. Provavelmente agora eu só vou competir em outra federação por várias razões. Uma delas é porque Sim, é humanamente impossível para mim descer 20 quilos. Eu desço, mas fica ruim, não fica bom. Então, sim. fica uma parte Fica muito flat, né? Fica muito do. flat e depois na hora, por muito bom que esteja a 2, 3 semanas da prova, depois vai ter que perder ali mais peso com a manipulação da água para tentar desidratar um pouco.
Nem Então, sempre dá depois tempo, né? o tempo para o carb up e para a pesagem, né, que uma coisa não pode ser dissociada da outra, acaba por não conseguir encher tão bem quanto seria desejável para o dia da prova. Por isso acho que a categoria de clássico fica muito limitada por isso. Talvez por isso agora até a própria IFBB, pelo menos aqui em Portugal, já existe, também tem clássico físico, também tem a categoria Tem, daquela tem. sunga. Daí, Aqui também ou tem. seja, também já permite ter um pouco mais de peso. Isso. E é impressionante, o último campeonato que eu participei, que foi o Brasiliense aqui, o pessoal do Classic Physique tá enorme, cara. Os caras estão. Alguns estão maiores que bodybuilder, do que o culturista lá, tradicional, Sim, sabe? É uma categoria que veio e tá cheio de cavalo, é uma categoria difícil, né? Uma sim, categoria sim, que sim, sim. não é fácil, não. Na verdade, é aquela história, né, cara? Tem gente que tem 80 quilos e parece um mamute, e tem gente que tem 80 quilos e parece que tá pequeno. Então, que é o meu caso, por exemplo. Então, é se contentar com o que você tem. Eu sempre falo assim: Exatamente. eu quero que o meu atleta ganhe. Quero, vai ser legal. Mas o mais importante para mim, de fato, é que o físico melhore. Se o físico está melhorando a cada competição, a gente até está respeitando que existem outros atletas melhores, porque existem. Às vezes você vai subir no palco com um cara que já competiu 20 vezes. Como é que você quer estar melhor que o cara? Você competiu 3, 4 vezes, o cara competiu 20 vezes. Ele já conhece muito mais o corpo dele, ele já. O Né, grau o de corpo dele maturidade. é outra pegada. Pô, tem atleta, por exemplo, hoje, o Wilson. O Wilson é super seco, mas ele, nas primeiras competições que eu vi foto dele, ele era retido. Então, por que será que isso aconteceu? Porque são anos de dieta, anos competindo, uma série de coisas. Exatamente. Como é que é? Segundo o Dr. Sérgio, sei lá quem, o bodybuilding não é esporte, é um concurso de Miss. Cara, cada um tem a sua opinião, né? Eu Não acho sei quem é que esse doutor Sérgio. Acho que opinião é uma coisa muito complicada, né? Se a gente for falar disso, pode ficar ruim, porque daí eu posso Sim, dizer o que eu acho de uma coisa que você gosta e você vai se ofender. Normalmente, quando isso claro. acontece, eu sempre procuro falar para as pessoas assim: contenha-se na sua insignificância, fica na sua, não fala do assunto. Eu não falo de modalidades que eu não conheço, entendeu? Eu não conheço, vamos dizer que se eu for dar opinião sobre uma competição de ginástica rítmica, eu só vou falar besteira. Então, eu nunca vou falar Exatamente. disso, porque, pelo contrário, eu vou respeitar os atletas que são da ginástica rítmica, porque são atletas que se esforçam muito, mas eu não entendo nada da modalidade. Basicamente, eu encaro Exatamente. dessa forma. Exatamente. Jonato, pegando um pouco no que estava a falar, visto que também teve uma experiência, viveu de perto dessa experiência com o Patrick, considera o SST dentro daqueles métodos que foram criados de treino nos últimos anos, talvez o mais completo, porque abrange mais variáveis de treino, como a carga, rest pause, tempo sob tensão, do que outros métodos que foram preconizados nos últimos anos? O SST, para mim, a base dele é essa, é tempo sob tensão. Se você tem um treino de 25 minutos, você vai ficar praticamente 20 a 22 minutos sob condições de tensão. Porque você tem, obviamente que tem as variações do SST, né? Tem uma que só manipula o intervalo de descanso. Essa eu diria que é a mais pesada, então ela vai resultar num volume total de treino menor, que é o que a gente inclusive viu na nossa pesquisa. Tem o SST das contrações, esse talvez seja um dos que eu mais aprecio, porque aí você Sim, combina isometria, excêntrico, concêntrico, velocidade, tudo no mesmo treino, né? Que eu acho que encaixa muito bem para bodybuilders muito experientes. Então, bodybuilders sim. que já treinam há muitos anos, que já fizeram seus drop sets, seus rest pauses, seus GVTs separadamente, eu acho que momentaneamente o SST entra como um bom estímulo. Mas eu acho também que pode ter uma fase que você pode treinar com intervalo mais longo, permitir cargas mais altas, sem se preocupar tanto com o acúmulo de fadiga a cada série. Porque uma coisa Sim. que eu estava conversando com o Brad na live com ele tempo sob tensão é uma variável importante, só que eu posso pensar no tempo sob tensão de uma série ou no tempo sob tensão do treino como um todo.
E se eu pensar no tempo sob Exatamente. tensão de um treino como um todo, Renato, significa um minuto só, um minuto. Tem tempo para continuar mais um pouco ou está com o tempo contado? não, não, podemos continuar sem problema. É que está mesmo aqui a dizer que está a terminar, assim eu entro já e continuamos, pode ser? Já, já, vou sair e Até entro de já. novo. Ok, até já.